Eu gostava de agradecer ao professor Francisco Carrapiço a gentileza de estar aqui a partilhar este tempo e estas ideias connosco. São sempre tempos muito curiosos, muito interessantes e de uma criatividade imensa. E eu sei que o professor trabalha com plantas, que não tem a sua investigação focada propriamente nos micro-organismos, mas tem sempre estado em paralelo com os micro-organismos, na medida que trabalha muito com simbioses, com esse conceito de simbioses. Isso é mais uma regra do que uma singularidade, ou é a norma? Somos todos simbiontes? Quer dizer, houve uma altura em que em que tinha uma ideia de encontrar materiais biológicos que permitissem fazer uma ligação entre peroxisomas e metabolismo ureídico. Isto é, fizessem a ligação entre metabolismo ureídico e a atividade peroxisomal. Testei vários materiais e um deles foi, de facto, a azola. E em microscopia eletrónica nós começámos a olhar para isso e começámos a ver coisas que não estavam muito... Quer dizer, tive que ter alguma informação sobre o que era a azola, como é que havia a biologia celular da azola, etc. E, da altura, começámos a ver ali coisas que, de facto, não estavam muito referenciadas. E uma delas era a questão das bactérias. Okay? As bactérias que, de facto, existem na cavidade da folha e também um outro aspecto que também nós acabamos por demonstrar, que é, ao longo do ciclo da planta, o ciclo sexual da planta, verificamos que quer a cianobactéria, quer as bactérias fazem parte de todo o ciclo sempre, não é? Não há renovação, quer dizer, elas passam de uma estrutura para a outra, não é? E isso não estava nada, quer dizer, a da cianobactéria estava mais ou menos clarificado isso, mas em relação às bactérias não estava nada referenciado nem publicado sobre isso. E foi publicado... Peço desculpa, há uma transmissão vertical do microbioma da planta, de uma geração para a outra, é isso? Há de facto uma transição, há uma transferência do... Aliás, pode-se considerar isso uma simbiose hereditária, não é? Uhum. Depois evoluiu-se para uma ideia que eu acho que é interessante, que é olhar para a azola como um superorganismo, não é? E a ideia de superorganismo não é aquela ideia de que vem do tempo da década de 20, quando se olha para as comunidades de térmitas, por exemplo, não é? É uma ideia diferente, que é a seguinte: no próprio organismo coexistem vários outros organismos. Okay? E a coexistência de vários organismos dentro de uma entidade global, em que todos eles funcionam para um todo comum, foi essa a ideia que está na base depois do que se considerou um superorganismo simbiogénico, não é? Foi isso. Foi isso mesmo. Mas concorda aqui com a ideia de que os micro-organismos e o microbioma podem servir para uma adaptação ou para a criação de fenótipos que estão mais rapidamente adaptados a determinadas... Sem dúvida. Aliás, eu penso que a mesma coisa, se nós olharmos para o nosso organismo, eu estou convencido que a grande interface entre nós e o ambiente, e as nossas células também, é através do intestino, não é? De facto, eu acho que é aí a grande interface, e nós cada vez temos mais indicações que isso é uma realidade. Por exemplo, uma das coisas, neste capítulo que eu escrevi, por exemplo, a síntese da serotonina, que é uma das principais neurotransmissores nossos, nomeadamente, enfim, cerca de 90% da serotonina que nós produzimos é produzida a nível do intestino, não é? E a pessoa pergunta, e 5% é a nível das células do sistema nervoso central.
E a pessoa pergunta porquê é que um neurotransmissor, uma molécula, que de facto tem um papel tão importante a nível do nosso bem-estar e o nosso equilíbrio neurofisiológico e neurológico, é sintetizado sobretudo no intestino. Okay? É uma questão que devemos pôr-nos, não é? Porque, e a verdade é que há bactérias que estão envolvidas nisso, não é? Tudo isso faz com que, e há outros exemplos, não é? É que realmente a situação é o intestino, digamos, a parte gastrointestinal, tem um papel muito importante neste processo de equilíbrio, e nomeadamente o papel que os simbiontes podem ter no desenvolvimento e na saúde e no equilíbrio todo fisiológico, e que quer nosso, quer dos outros organismos. Não é? E isso é importante para desmistificar determinadas ideias que, de facto, que vêm com a ideia, que vem com a altura da teoria dos germes, em que tudo, bactérias, não sei quantos, eram terríveis, tem que ser destruído tudo, não é? E é isso que de facto, e aconteceu várias vezes coisas caricatas, porque as pessoas, quando a pessoa falava em bactérias, as pessoas ficavam completamente assustadas, não é? Quer dizer, isto que é terrível. E é uma oportunidade de exercermos alguma atitude pedagógica, não é? Por isso, é evidente que temos que ter cuidado com bactérias, mas quer dizer, mas há bactérias que não são prejudiciais e são fundamentais. Nós próprios somos exemplo disso, não é? Eu recordo-me ainda, enfim, eu sou da época, enfim, não é que eu seja muito velho, mas já tenho alguma idade. Mas de facto lembro-me quando havia questões, os médicos estavam-se nas tintas para a questão da parte intestinal, não é? Para a parte do microbioma. E então era antibiótico para cima, não é? Era uma coisa terrível, não é? E isso é terrível. Desde a pessoa quando na parte da adolescência, toda a parte quando apareciam, enfim, as primeiras borbulhas e tal isso, era uma coisa impressionante. Aquilo era dose de antibiótico para cima, não é? Quer dizer, porque era a única maneira. É evidente que a pessoa olha para a história do antibiótico e realmente era uma coisa milagrosa, devo dizer, quer dizer, quando em 43, depois em 43, quando em 43 foi utilizado pela primeira vez o antibiótico para fins não militares, isto é, para fins de uma pessoa que tinha tido uma infecção grave, a verdade é que a pessoa estava com 39 de febre, quase 40, e injetaram experimentalmente um antibiótico, okay? Nos Estados Unidos. Aliás, porque era segredo de Estado, não é? Aquilo, porque estamos em plena guerra. Okay? Os alemães não tinham antibióticos. Os alemães só tiveram antibióticos em 44, depois da invasão. Quer dizer, aquilo, o dia D, o antibiótico era considerado um segredo de Estado. E de facto, é curioso, porque a pessoa diz, mas uma coisa normal, mas não é. Era uma coisa muito complexa, não é? Porque era um segredo que evitava que a maior parte das pessoas que tinham problemas em termos de guerra, em termos de feridos e tudo isso, morriam não mas sim dos ferimentos, não é? Claro. Porque não tinham por infecções. Uhum. Aliás, eu aprendi há pouco tempo que num campo de batalha há duas causas de morte que são principais. Primeiro é ataque cardíaco e segunda são as infecções, e muito menos as pessoas que morrem de morte direta no campo de batalha. E acontece que os alemães não tinham antibióticos na altura ainda, né? E quando foi o dia D, quando foi a invasão da Europa pelos aliados, a verdade, os aliados tinham antibióticos. Uhum. E, curiosamente, as pessoas que estavam a trabalhar antes da guerra eram ingleses, né? Eram Fleming e toda a equipa dele. O Fleming, não diretamente, mas as pessoas que trabalharam depois com ele, foram para os Estados Unidos, né? Antes um pouco com o início da guerra, assim já. Foram para os Estados Unidos. E curiosamente, a ligação para os Estados Unidos normalmente era feita através de Lisboa. Os fulanos, eram dois fulanos que fizeram uma coisa muito interessante. Isto foi no inverno,
e eles colocaram os esporos de penicillium nos sobretudos. E passaram por Lisboa. Não acredito. Não Passaram por Lisboa. acredito. É verdade, isto é um facto histórico. Passaram por Lisboa e de facto, e foram para os Estados Unidos, foi a partir daí que começaram a cultivar, enfim, pois aquilo era um processo, porque aquilo não era nada sintético, era tudo produzido através do processo quase artesanal, na altura, não é? Mas foi isso que aconteceu com a penicilina. Organismo de preferência, assim, se pudesse adotar um micro-organismo, qual era? Quer dizer, se olharmos para micro-organismos ou organismos celulares, talvez, quer dizer, bom, a Anabena, não é? Eu estava à espera dessa. A Anabena, coitada, já mudou de nome, não é? Provavelmente é um Nostoc, não é? Mas inicialmente era Nostoc, sabes? E no século XIX, inicialmente era Nostoc, depois passou para a Anabena. Mas, de qualquer maneira, a Nostoc, ou a Anabena azole. Professor, Beijinho. obrigadíssima, um beijinho. Obrigada. Obrigada. Obrigado.